minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado nos céus, né? Uma das coisas que a gente fala em questão de edificação da própria igreja, a igreja foi algo, né, que foi criado pelo próprio Deus, estava desde antemão nos planos de Deus para criar, né, um povo, para se separar este povo, para estar congregado, né, com os demais pessoas em questão de respeito, para conhecer mais a respeito da própria pessoa de Deus. Então, a gente vamos entender um pouco sobre isso, né? Em questão de que a igreja, entre todas as doutrinas, a da igreja parece ser mais carente de reflexão do nosso tempo, né? A reforma protestante do século XVI levou muitos conceitos religiosos a serem examinados pelas escrituras. A gente sabe que a reforma que teve no século XVI, em questão da própria igreja, foi algo assim que muitas pessoas de dentro da própria igreja tinham dúvidas em questão de respeito da fé, se realmente a igreja tinha um ponto de partida, se realmente os ensinamentos da igreja estavam certos, coerentes a respeito das próprias escrituras. Isso a gente vê, né, até comemoramos agora no dia 31 de outubro, né, em questão da reforma protestante, que foi tido como marco inicial, né, o Martinho Lutero e também outros reformadores bem antes de Lutero. E uma das coisas, quando a gente fala em questão da reforma protestante, uma das coisas que mais nos chama atenção, que a reforma, ela não se veio de pessoas de fora da igreja, mas na realidade a reforma, ela se iniciou onde? Dentro da própria igreja, né? Nós vemos que os próprios líderes, bispos, padres, né, sacerdotes, eles tinham dúvida a respeito de algumas coisas que estavam tendo dentro da igreja naquela época, então por isso teve a reforma protestante, vendo que simplesmente o clero, né, estava cobrando de uma certa forma perdão pelos pecados, né, cobrando em questão do livramento do purgatório, e assim por diante. A gente vê que certas coisas a respeito da doutrina da fé cristã, algo que simplesmente foi o quê? Sendo deixado de lado. Então a igreja, ela teve, no período da reforma, ela teve vários homens que se levantaram para simplesmente falar que a igreja estava errada, né? Que a igreja deveria rever alguns conceitos bíblicos que completamente estavam fora daquilo que as escrituras estavam querendo dizer, né? Então, Martinho Lutero, por exemplo, foi um grande homem de Deus, né? Que lendo a Epístola de Romanos, né? Ele lendo ali, simplesmente ele começou a ver que não era o perdão pelos pecados, não era pago pela uma indulgência, que o perdão dos pecados era simplesmente pela própria fé. Então, ou seja, o homem ele era agraciado por Deus mediante a própria fé. Então, esses textos bíblicos ele martelava simplesmente na mente de Martinho Lutero, a tal ponto de Martinho Lutero começar a estudar as escrituras e ter um certo entendimento lógico a respeito do que as escrituras diziam, né? E hoje a gente vive numa sociedade que simplesmente ela precisa precisa ter um conhecimento bíblico, né, a respeito do reino de Deus, a respeito da palavra de Deus, né? E hoje uma das coisas que a maioria das nossas igrejas cristãs estão precisando passar por uma grande reforma, né? A gente está precisando voltar ao Evangelho, aprender o que o Evangelho está dizendo, o que as Escrituras estão dizendo. Se a gente olhar pela reforma protestante do século XVI, com hoje no século XXI que a gente está passando, muitas igrejas, até mesmo cristãs, estão precisando passar por uma grande reforma, né? Quantos conceitos aí que a gente tem visto, algumas práticas, né, colocadas em alguns cultos aí que não tem nada a ver com aquilo que as escrituras estão dizendo, né? Então, ou seja, hoje a gente está precisando ter uma teologia bíblica sadia a respeito daquilo que a Bíblia diz, né? E não a respeito do que as pessoas dizem. Então, a reforma protestante, ela teve um grande marco, né? Ela teve um grande marco na vida cristã, ela teve um grande marco na sociedade, e as pessoas viram quanto a igreja estava afastada dos ensinamentos de Cristo.
Então, é uma das coisas que mais nos fala em questão da eclesiologia, né? Quando você lê a respeito da eclesiologia, você vai entender um pouco mais a respeito do estudo da igreja. Uma das coisas que a gente pode entender em questão do significado etimológico, né, da palavra empregada no Novo Testamento para a igreja é eclésia, né? É um estudo que nos trata a respeito da própria igreja. Então, a eclesiologia, né, a gente aprende como nos mostra a respeito como os pais, não somente os pais da igreja, os apóstolos em si, né, ensinavam os ensinamentos a respeito da própria pessoa de Cristo. Nós vemos nesse texto aqui, de Mateus 16, versículo 18 a 19, nós vemos a respeito de próprio Pedro, né? Quando a gente vê em questão de Pedro, Pedro ele foi o que? Um apóstolo que andou com Jesus por praticamente 3 anos, né? Aprendendo a respeito dos ensinamentos de Cristo, mas a gente vê que somente no dia de Pentecoste que Pedro realmente teve a sua vida completamente transformada e mudada. Isso a gente analisa também hoje no meio das nossas igrejas, por exemplo, que muitas pessoas, né, andam com Cristo, falam a respeito de Cristo, ensinam a respeito de Cristo, cantam a respeito de Cristo, mas na realidade, né, não houve ainda uma verdadeira, genuína conversão cristã. Quando a gente fala em questão da genuína conversão cristã, a Bíblia nos mostra, né, que o novo nascimento ele se envolve em questão de arrependimento, né, de fé, arrependimento, e a pessoa tem que andar por fé e procurar o que é viver uma nova vida transformada pelo aquilo que Cristo realizou por aquela pessoa na cruz do Calvário. Então, no dia de Pentecostes, que cria que realmente, né, que Pedro veio se converter, se arrepender, né, verdadeiramente dos seus próprios pecados, né? Então, isso a gente analisa hoje nos nossos dias atuais, que muitas pessoas ainda precisam, né, se arrepender das suas práticas e verdadeiramente voltar ao verdadeiro e genuíno evangelho. E uma das coisas que a gente vê em questão da eclesiologia, né, pela etimologia da palavra, a gente pode ver que ek é para fora, né, no grego, né, e kaleo, chamar, convocar. Que a gente aprende em questão da eclesiologia, né, a gente vê que a igreja, na realidade, é um grupo de pessoas que são convocados pelo próprio Deus, são chamados, né, para ir para fora, para divulgar o Evangelho, ensinar as pessoas a respeito do que a Bíblia nos diz a respeito da própria pessoa de Cristo. Então a gente pode ver em questão disso, meus irmãos, que em questão de quando o povo se reunia no Antigo Testamento, a igreja em si, era uma forma de ensinamento para que as pessoas viessem ter um entendimento claro, né, a respeito da própria pessoa de Cristo. Então a gente entende em questão da igreja, entendemos a respeito daquilo que Cristo chamou e separou as pessoas na sua própria igreja de uma forma para que eles viessem estar o quê? Se agrupando, né, no meio de uma convocação, no meio de uma assembleia, né? Então isso a gente pode entender isso em vários textos, né? A gente vê isso em questão do termo grego, por exemplo, os gregos, né? Referia-se como um ajuntamento de pessoas por qualquer motivo. Isso a gente analisa lá no texto de Atos 19, versículo 32, né? E pelo contexto desse trecho de Atos, percebe-se que não era somente uma reunião religiosa, né? Os cidadãos da cidade de Éfeso correram para um teatro, sem saber qual teria sido o motivo da convocação, né? Então, ou seja, era uma forma de uma reunião, de uma congregação de pessoas, de um ajuntamento para entender, compreender a respeito, né, dos assuntos que eram transmitidos. Então, está claro que o termo eclésia não significa mais do que uma assembleia. Porém, notemos que quando o apóstolo Paulo usa a frase igreja de Deus ou igreja de Cristo, ele indica que o caráter verdadeiro da igreja não está nos seus membros, mas em sua cabeça, né? E uma sociedade cristã, ou seja, o corpo de crentes que pertence a Cristo, não é um corpo de cristão que seria apenas grupo de pessoas, mas é o corpo de Cristo, né? Quando a gente fala em questão do corpo de Cristo, a gente vê a igreja, né, de uma forma de a sua própria reunião, prestando um próprio culto a Deus, né? E nós vemos que em questão dos membros,
e a gente analisa, ou seja, Cristo como cabeça, né, da própria igreja, de uma forma de um ajuntamento que está o quê? Direcionando toda a igreja. Então, quando a gente está numa igreja, a gente está o quê? Prestando um culto a Deus, de uma forma da nossa própria reverência, da nossa própria aproximação ao Senhor nosso Deus. Isso, se a gente pegar e colocar em questão da palavra do culto no grego, né? Se você for analisar pelo dicionário, você vai ver latreia, que significa o quê? Aproximação, reverência ao Senhor nosso Deus. E nós estamos unidos o que? Na cabeça, que é o próprio Cristo. E quando a gente fala em questão da cabeça, que é o próprio Cristo, a gente sabe que o centro do nosso culto, que é prestado a Deus, né? Ou seja, a nossa própria reverência está nele. Então, ou seja, para uma igreja hoje ser sadia e verdadeira, ela tem que ter o quê? Um ensinamento bíblico de uma forma coerente, dizendo que o que? As Escrituras diz, e nada mais do que seja o que? As próprias Escrituras, né? Então, hoje a gente analisa em questão de coisas que a gente tem vivido no século XXI e até os pais da igreja, os reformadores, né, os próprios apóstolos em si, lutaram, né, e muitos deles perderam a sua própria vida para defender a verdade daquilo que o Evangelho diz. Então, hoje a gente analisa em questão da igreja em si, a igreja ela tem perdido muito campo por não divulgar aquilo que o Evangelho diz. Ou seja, quando a gente fala em questão do Evangelho, a gente vê que o Evangelho ele tem o quê? Poder de transformação de vida das pessoas, né? Ou seja, Cristo ele jamais pregou um Evangelho que você faz isso para você salvo. Cristo jamais pregou um Evangelho que você tem que dar tanto para você receber isso e aquilo, tal, não. A gente vê que Cristo, a maioria das mensagens, nos mostra a questão de quê? De arrependimento, de mudança de vida e de transformação. Ou seja, somente o Evangelho tem o quê? Esse poder de transformar a vida das pessoas. Quando a gente vê em questão da perseguição que houve sobre Jerusalém, quando os apóstolos pregavam e a igreja estava crescendo muito grandiosamente no primeiro século, nós vemos que o que? Os apóstolos pregavam o verdadeiro e genuíno Evangelho. Hoje há um conceito muito errado no meio da nossa sociedade, que muitas pessoas às vezes querem colocar muito mais entretenimento, muita música, muitas outras coisas dentro da igreja, e isso na realidade a gente vê que está o quê? Isso não tem produzido o quê? Uma causa de efeito na vida das pessoas. As pessoas não têm mudado, né? Ou seja, e a verdadeiro evangelho o quê? Muda e transforma a vida das pessoas, né? Então, ou seja, o evangelho com este poder transformador que a gente vê em questão da própria igreja, ela tem essa forma de trabalhar, de divulgar o Evangelho, de trazer o Evangelho verdadeiro às pessoas, para que realmente as pessoas venham se arrepender das suas práticas pecaminosas, a tal ponto da igreja sair divulgando o Evangelho e trazendo o quê? Uma mudança, uma transformação na mente das pessoas a respeito daquilo que é errado. Hoje a gente vê em questão que quando a gente fala em questão de algo que está de errado, muitas pessoas às vezes ignoram, né, aquela mensagem, tendo como que aquilo ali não serve para ela, quando na realidade os apóstolos eles ensinavam a respeito da mudança e da transformação de vida que deveriam vir o quê? Através do Evangelho. Se hoje nós queremos ter um grande avivamento espiritual na nossa vida, isso vai depender da nossa vida de oração com Deus e a prática do ensino das Escrituras que a gente vai ter diariamente com Deus, né? A respeito da palavra escrita, do Logos de Deus, para que venha se transformar na rema, né? Na palavra viva de Deus na nossa própria vida. Então hoje, ou seja, muito que a gente fala em questão das nossas próprias reuniões, elas têm faltado tem faltado o quê? O conhecimento bíblico, né? Quantas pessoas hoje não sabem, não conhecem os credos apostólicos, né? Não conhecem a respeito do cremos, não conhecem muito a respeito da própria pessoa de Deus, né? Isso a gente analisa muito que é o quê? É uma falta de negligência, muitas das vezes, da liderança, né? De não enfatizar o ensino bíblico para que venha trazer o quê? Um grande despertamento espiritual na vida das pessoas, a tal ponto de realmente elas desejarem e ansiarem pela palavra de Deus. Quando a gente vê que há uma forma de ensinamento bíblico dentro das igrejas e há uma prática de uma vida de oração e de devoção,
a vida das pessoas, automaticamente muda. Isso traz um grande avivamento para a cidade, isso traz um grande avivamento para propriamente de uma forma assim, individual, mas também de uma forma coletiva. Isso a gente vê isso que aconteceu lá no país de Gales, em 1904, né, em que a cidade, o país de Gales, simplesmente foi o quê? Incendiado por um grande avivamento espiritual. Mas não tem como a gente ser avivado se a gente simplesmente não tem uma prática de uma vida de oração e também não tem uma prática de ensino bíblico, né, que é o quê? Aprender o que as Escrituras nos diz. Então, vamos continuar aqui um pouco mais para frente. Então, a gente vê em questão da natureza da igreja, a gente vê que a igreja, na realidade, é uma convocação, que a igreja, na realidade, é o quê? É uma assembleia de santos convocados, chamados para o quê? Para fora. Ou seja, Deus não chamou, né? Jesus não chamou ninguém para ficar no mesmo estado, na mesma situação, no mesmo estado, na mesma condição, não. Ou seja, o Senhor nos chamou, ou seja, simplesmente para o quê? Estar sempre em contínua mudança a cada vez mais, para que as pessoas que estejam talvez ao nosso redor, nas nossas igrejas, na nossa casa, no meio da nossa família, no meio da nossa sociedade, no meio da nossa sociedade, no trabalho, em outros lugares, que as pessoas realmente venham o quê? Ver Cristo na nossa vida. Porque muitas das vezes as pessoas não vão para a igreja, né? Ou seja, as pessoas querem ver a igreja na nossa própria vida. Isso é uma forma hoje de o quê? Nós vemos o próprio testemunho vivo, né, da nossa vida vai refletir o próprio Cristo na nossa vida, né? As pessoas vão a tal ponto vai ver o quê? Que realmente nós somos pessoas completamente mudadas e transformadas pelo próprio Evangelho. Um dos vários usos da palavra eclésia, né, da igreja, a gente pode definir a igreja em a gente pode definir em 4 colocações aqui. Nós podemos definir a igreja local, nós podemos definir a igreja doméstica e a igreja universal, tá? Quando a gente fala em questão da igreja local, a gente vê que as cartas, não somente as cartas de Paulo, mas nós também vemos no próprio livro de Atos, que é um livro histórico que narra a vida dos primeiros cristãos, a gente vê que a igreja local tinha a igreja de Antioquia, tinha a igreja de Coríntios, né? E tinha várias outras igrejas, a igreja que estava em Éfeso, a igreja que estava em Tessalonicenses e a igreja que estava na Gálatas. Então a gente vê o que? Em questão de uma igreja local, né? Ou seja, uma igreja local. É a mesma coisa, estou aqui em Lafayette, ou seja, aqui em Conselho Lafayette tem uma igreja local no bairro São João. Então isso aí a gente vê em questão da localidade de uma determinada igreja. Quando a gente fala em questão da localidade de uma igreja, Paulo usa esse termo também no plural, né, as igrejas da Galácia, né, que está lá em 1 Coríntios 16, 1. E as igrejas da Macedônia, né, que está em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Então, ou seja, a gente vê em questão de quê? De uma localidade, de uma igreja, né? Então, a gente podemos depreender daí o fato que os pequenos grupos em casas individuais chamavam-se eclésia. Isso indicava que nem a significância da cidade, nem o tamanho numérico da assembleia determinava o emprego do termo. O que conta é a presença de Cristo entre as pessoas e a fé que alimenta delas, né? Alimenta nelas. Então, devemos também cuidar de não confundir o pensamento que a igreja local seja apenas parte do corpo, né? Então, ou seja, em questão da localidade de uma igreja. Então, a gente define, né, em questão da eclésia, né, ou seja, a igreja local, né? Então, a gente tem falado em questão da igreja de Antioquia, a igreja que estava em Coríntios, a igreja que estava em Gálatas. Isso nos mostra que é uma localidade das igrejas a quais os apóstolos, né, edificaram, né, e não somente edificaram essa igreja, cuidaram, apacentaram elas, né, e Paulo simplesmente escreveu inúmeras cartas admoestando esses cristãos e advertindo eles a respeito de algo talvez que estava errado naquelas igrejas e também numa formulação de doutrina também, né, numa forma de instrução. E quase a gente vê da igreja de Coríntios, por exemplo, era uma igreja que era cheia dos dons espirituais,
mas era uma igreja que simplesmente as pessoas iriam participar da ceia bêbado, e havia muitas pessoas que na igreja de Coríntios, por exemplo, enquanto uma pessoa levantava para profetizar ou para falar algo, havia uma grande confusão, né? Então, ou seja, Paulo simplesmente adoeceu muito a essa igreja, ensinou muito essa igreja. Então, foi uma igreja que Paulo teve um grande trabalho, né? Como pastor daquela igreja, ele ensinou ela e instruiu ela de uma forma correta a respeito dos dons espirituais. Então, cada igreja ela tinha a sua partícula de uma forma sua de trabalho, e tinha alguns determinados problemas que deveriam ser tratados. Então, se a gente pegar essas cartas de Paulo escrita endereçada a cada igreja, a gente vai ver o costume cultural de cada igreja daquelas. A gente vê que, por exemplo, a igreja de Coríntios era uma igreja que estava muito influenciada, né, em questão dos gregos, e a gente vê que em questão do costume grego, os costumes pagãos, mas eram costumes que eram daquela localidade, que muitas pessoas haviam se convertido ao cristianismo naquela época em que Paulo estava pregando, ensinando ali na cidade de Coríntios, mas era uma igreja que foi o quê? Tratada e cuidada pelo próprio apóstolo, né? Então, ou seja, essas igrejas elas tinham seus problemas nas suas localidades, mas Paulo simplesmente o que trazia um ensino de uma forma coerente e sábia, né, a respeito daquilo que as escrituras estavam dizendo, e aquilo ali trazia uma certa transformação na vida das pessoas, a tal ponto de realmente elas crerem nos ensinos que Paulo estava ensinando ali para aquelas pessoas que estavam na cidade de Coríntios. E uma das coisas que a gente aprende em questão da igreja local, a gente vê em questão da localidade, né? Foi uma igreja que simplesmente o apóstolo trabalhou, tinha as igrejas também que estavam em casa, né? Como se fosse pequenos trabalhos de células, né? Mas eram uns pequenos trabalhos de células ali que estavam expandindo, né? De uma forma de uma divulgação, a tal ponto, né, das pessoas estarem reunidas realmente, né, nas igrejas um tempo maiores. Em questão da igreja doméstica, igreja na casa de uma pessoa, muitas vezes, eram pessoas ricas e importantes. A gente vê isso no livro de na carta de Paulo, né, ao 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. Vou abrir o texto aqui para vocês entenderem um pouco a respeito dessas, em questão da igreja doméstica, né? Quando a gente fala em questões domésticas, a gente entende que é o quê? Uma igreja numa casa, tá? Vamos ver o texto de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, nos diz assim, ó: as igrejas da Ásia vos saudam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Ou seja, a igreja estava o quê? Na casa de Áquila e Priscila, né? Que eles foram pessoas que simplesmente começaram um determinado trabalho em suas casas ali, e poucas referências que a gente vê em questão, né, da igreja na casa. E outros textos também que a gente vê, em Romanos capítulo 15, versículo 16, a gente vê também o que? Em questão de igrejas em casas, né? Saudai também é a igreja que está em sua casa, saudai a Epeneto, meu amado, que é as premissas da Ásia em Cristo. E no verso 23, a própria carta aqui de Paulo, escrito de próprio Paulo, escrito aos Romanos aqui, né? Versículo 23 nos diz assim, ó: sauda-vos a Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Sauda-vos Erasto, procurador da cidade, também do irmão do quarto, né? Então a gente vê que esse termo de questão da eclésia, né? A gente vê que é um termo bem abrangente em questão dos ensinamentos a respeito da doutrina da igreja, né? É um título certo para descrever um pequeno grupo que se reúne em uma casa particular, assim como para se referir-se a uma família inteira no mundo inteiro, né? Isso aqui é em questão da igreja doméstica. Agora, em questão da igreja universal, não é a igreja do bispo Macedo, tá? Em questão da igreja universal, a gente vê o que? A igreja do mundo inteiro, de vários lugares do mundo, né? É a mesma coisa, nós temos aqui a igreja do Brasil, nós temos a igreja nos Estados Unidos, nós temos a igreja no Japão e outros países aí para fora, né? Então a gente vê em questão de que a igreja o que é do mundo inteiro, né? Salvos por Deus do mundo inteiro, né? Se reunindo em uma determinada igreja. Isso aí a gente vê o que? Salvos do mundo inteiro. A gente fala em questão de quê? Da igreja universal, tá? Para você ter uma compreensão em questão da própria igreja
E quando a gente fala em questão da universalidade, quando a gente fala da universalidade, a gente vê o quê? Salvos do mundo inteiro, tá? Então, a Igreja Universal é uma comunidade cristã em sua universalidade. Nesse sentido, ela denota o corpo inteiro dos crentes verdadeiros em Cristo, de todos os séculos, vivos ou estando já em Cristo na glória. É provável que este seja o único sentido da eclésia, né? Em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 10. Em questão em questão da carta de Paulo aos Efésios, para a gente tentar entender e compreender um pouco a questão da carta de Paulo aos Efésios, a gente vê que toda a epístola de Paulo aos Efésios é uma epístola praticamente o que? Eclesiológica, né? Ou seja, nos mostra em questão da igreja, nos mostra como Paulo desejava estar com os irmãos em Éfeso, certos problemas que tinha na igreja de Éfeso. Paulo simplesmente escreveu essa carta quando ele estava na prisão ali, e ele estando na prisão, ele enviou essa carta para tratar de assuntos que estavam naquela igreja de Éfeso ali, e também o seu cuidado e seu zelo pastoral pela igreja que estava em Éfeso. Então, a carta de Paulo escrito aos Efésios é uma carta assim, muito abrangente em questão dos ensinamentos a respeito da própria igreja. Uma das coisas que a gente vê em questão da carta de Paulo aos Efésios nos mostra em questão do quê? Da salvação pela graça de Deus, né? E a gente vê lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, fala que pela graça de Deus nós somos salvos, né? Mediante a fé, né? Isso a gente vê em questão de quê? Em questão da salvação vindo pela graça de Deus. Em questão da igreja, em questão universal, a gente fala em questão dessa epístola de Paulo, que é uma epístola eclesiológica, né? Que é uma epístola a respeito da própria igreja. Uma das coisas que muito nos chama a atenção em questão dessa epístola de Paulo aos Efésios, que nos mostra, né, que não é somente um texto assim, literalmente descrito para a igreja de Éfeso, mas a gente vê em questão de aplicação de doutrina, né, para a nossa própria vida como aplicação. Então, toda a escritura, ela tem, assim, toda a escritura ela é apta para o quê? Nos ensinar, nos redarguir e nos instruir em justiça e em juízo. Ou seja, essa epístola de Paulo ela não foi escrita somente para a igreja que estava em Éfeso naquela época, não. Na realidade, a gente vê que essa epístola de Paulo ela tem vários ensinamentos ricos que estão na palavra de Deus para o quê? Nos adormestrar no próprio Deus, para que a gente venha aprender a respeito da salvação que vem pela graça de Deus, vem nos ensinar muito em questão de princípios de fé, em questão de princípios de obediência a Deus, em princípios de família, né? Essa carta de Paulo aos Efésios fala a respeito disso, né? E essa carta de Paulo aos Efésios também fala que mesmo como cristão nós temos que o que? Despojarmos do velho homem, né? Nos vestirmos do novo homem. Então a gente vê em questão de que a aplicação dessa epístola de Paulo aos Efésios, a aplicação da nossa vida contínua, nossa vida diária como cristão, né? Ou seja, isso é algo que o que? A gente tem que crescer cada vez mais na própria graça de Deus, na maturidade e na excelência cristã, né? Ou seja, quando a gente automaticamente tomamos uma decisão por Cristo, a nossa vida, a nossa caminhada ela é longa. Nós começamos aqui, né? E a própria Escritura nos diz que a nossa pátria não está aqui, ou seja, a nossa pátria está no céu, né? Nós estamos aqui somente de passagem. Nós somos peregrinos em terra alheia, ou seja, terra estranha, terras desconhecidas, né? Por isso que todo cristão ele tem saudade do céu, ou seja, nós sabemos que estamos aqui, mas nós sabemos que o nosso lugar não é aqui, nosso lugar é no céu, né? Então, nós também o nosso Senhor e Salvador irá buscar a sua própria igreja. Em questão em torno da Igreja Universal e a igreja local, né, a gente vê que a localidade, é aquilo que a gente falou, né, uma igreja que estava em uma determinada localidade. A Igreja Universal, a gente vê o quê? Salvos, eleitos por Deus, né, salvos eleitos por Deus de todas as épocas, né, e nisso a gente vê também a questão da universalidade, salvos no mundo inteiro, né, não somente no Brasil, mas também em outros países aí. Paulo chama a atenção, né, dos crentes de Roma e de Corinto e o fato que eles, como igreja local, são o corpo de Cristo, né? E uma das coisas que a gente aprende muito em questão da igreja, né,
a gente vê que a igreja é um grupo de pessoas que são salvas pelo próprio Deus, e essas pessoas estão ali ingressadas numa igreja, passaram pelo sacramento do batismo, logo após a gente vê que pelo sacramento da ceia, né? Por isso que é importante todo cristão participar da ceia, e a ceia é algo de Deus para a nossa própria vida. Por isso que as igrejas, por exemplo, cristãs, elas simplesmente dão ceia àquelas pessoas que são batizadas, que pertencem ao seu grupo de membros que são ingressados na igreja, que passa pelo sacramento do batismo e assim por diante, né, pelas ordenanças da igreja, qual Cristo deu à igreja. Então a gente analisa em questão da igreja, e uma das coisas que a gente falou um pouco em uma aula anterior, né, a gente viu em questão da preparação da igreja no Antigo Testamento, e hoje a gente está entendendo, estamos começando a colocar, né, falar em questão da igreja do Novo Testamento, para a gente compreender um pouco mais em questão disso, né? Nós vimos em questão quando Deus chamou Abraão, né? Ou seja, por enquanto a gente falou um pouco em questão de Deus mudar, né, o nome de pessoas como se fosse um tipo de status, né? A gente vê a questão de Abrão, né, pai exaltado, depois nós vemos que logo mais para frente Deus chama de Abraão, né? Ou seja, pai de multidões. Então vamos lá, em questão da origem da igreja. No conselho de Deus, né? A carta de Efésios, como sabe, ela é toda eclesiológica, eclesiologia. Seu capítulo 1 explica que a igreja originou no conselho de Deus, né? Isso a gente vê lá vamos ler em Efésios capítulo 1, versículo 4, a gente vai começar a entender um pouco em questão de vermos, em questão como a igreja se originou. Isso era algo que estava no plano de Deus desde antemão, tá? Então nos diz assim, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, né? Então a gente vê que isso foi um plano, né, foi um plano que já estava na mente de Deus, né? A gente vê que o próprio Israel era um povo que Deus chamou eles, era um povo que Deus quis que eles viessem ser separados para ele. Nós vemos o que? O cuidado e o zelo de Deus com o povo de Israel, de uma tal forma que eles vieram o que? Se agrupar, se separar, para que viesse o que? Ser propriedade peculiar de Deus, né? Então a gente vê isso quando Deus chama Abraão, né? Quando Deus chama Abraão, e a gente vê nesse chamamento, né? Nós vemos o que? Uma promessa de Deus para a nação de Israel. Mas essa promessa, ela não somente diz respeito à família de Abraão, né? Mas, ou seja, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso nos mostra o quê? Mostrando aquilo que foi prefigurado, que é a semente do Evangelho, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aí, ou seja, Deus vai cumprindo a sua revelação progressiva com o tempo, né? Ou seja, de uma forma uma coisa vai se abrindo, vai abrindo vários desfechos, nos mostrando o quê? Um entendimento de algo que iria ocorrer progressivamente, né? Isso Moisés falou, né? Moisés falou e que após ele viria um profeta bem maior, que é o qual nós iríamos ouvir, né? Então a gente vai vendo o quê? Um desfechamento de vários assuntos, né? De uma forma progressiva de Deus para a humanidade. Então, ou seja, isso é algo que de todas as famílias da terra seriam abençoadas por Abraão, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui mais para frente aqui. Historicamente, né? No chamado de Abraão, com a chamada, né, lá em Gênesis 12, versículo 1 ao 3, nós falamos muito um pouco disso semana passada, cria-se um conceito de uma família, um povo que goza de um relacionamento especial com Deus, né? Uma das coisas que a gente vê em questão de Abraão, que Deus simplesmente chamou ele, né, de uma terra idólatra. Deus chamou ele para uma grande responsabilidade. Deus queria se auto-revelar coisas grandes a Abraão, mas isso era algo que simplesmente Abraão teve que passar por determinadas fases da sua vida para tentar compreender a respeito daquilo que Deus estava querendo mostrar lá para frente, né? E uma das coisas que muitos chamam a atenção, que não somente em questão, Deus chamou Abraão não somente em questão de uma mudança de pátria, né? Ou seja, Deus chamou Abraão simplesmente, né,
como Deus chamou Abraão, no caso, como fosse um pacto que Deus viesse fazer com Abraão, né? E nesse pacto a gente vê que nós vemos que todas as famílias da terra, né, foram abençoadas, né, pela própria vida de Abraão, que de descendências posteriores, depois de Abraão, nós vemos que o quê? Essas descendências chegou o quê? Ao Salvador, ao Messias, né? Então foi algo assim pactual, né? Um pacto que Deus fez com Abraão. Não foi somente algo de uma pátria, né? O Deus tirar Abraão, né, da terra de Ur, dos caldeus, para simplesmente mudar ele, tirar ele daquele estado de idolatria, daquela cidade que era uma cidade imoral, mas, ou seja, algo que Deus estava o quê? Fazendo um pacto com ele. Assim, os descendentes de Abraão e os acontecimentos que se seguem da história de Israel são considerados períodos de relacionamento com Deus, com a sua igreja, que se torna claramente manifesto, né? Então, ou seja, é algo que foi algo manifesto, né, da própria pessoa de Deus, algo que vai sendo uma revelação progressiva de Deus para toda a humanidade. No Pentecoste, embora os cristãos tenham preservado a sua continuidade com Israel, havia algo inteiramente novo no conceito de ser o povo de Deus e de servi-lo. A maneira de cultuar e servir a Deus no Antigo Testamento era algo centralizado, né? Em questão do Israel antigo, né? A gente vê que algo do Antigo Testamento, né, em questão do povo de Israel, era centralizado. A gente vê isso desde a construção do tabernáculo, depois disso a gente vê em questão da construção do templo, e depois disso a gente vê em questão de que as festas, né, do próprio povo de Israel. Então, ou seja, a adoração ao povo, a centralidade deles em questão de prestar a Deus um culto, a gente vê em questão dos ofícios do sacerdote, a gente vê que tudo que foi falado em questão dos sacerdotes, algo que era centralizado, era somente, ou seja, sobre, né, a centralidade do povo em questão da forma dele de prestação, né, de culto a Deus, as festas, né, o guardar o sábado. Então era algo assim, simplesmente centralizado. E a gente vê que quando Cristo, né, ele veio cumprir o seu ministério aqui, né, aquilo que Isaías tinha visto há 700 anos antes de Cristo ter vindo, né, a gente vê que algo, né, que quando Cristo ele morreu, ele foi crucificado, né, ele ressurgiu ali, tudo algo assim que foi falado pelos profetas, foram demonstrando em questão de fechamentos de assuntos, né, os profetas foram falando, né? Então Isaías ele viu a questão a respeito da morte de Cristo, né? É a mesma coisa como Isaías 700 anos antes ele tivesse ali no pé da cruz vendo Cristo, né, sendo moído ali, né, sendo moído pelos nossos próprios pecados, né? Nós vemos que Isaías viu isso bem antes, 700 anos antes, né? Ou seja, Isaías não estava falando de qualquer um, Isaías não estava falando de qualquer pessoa da sua época, nem um contemporâneo, né, 700 anos antes de Cristo, né? Ou seja, Isaías estava referindo, né, e falando a respeito da própria pessoa de Cristo. E o livro de Isaías é um livro que a gente fala que é um profeta messiânico, né, que foi um profeta que mais falou a respeito da vinda de Cristo. Então, ou seja, era algo simplesmente centralizado. Mas quando Cristo veio e ali ele morreu por nós, né, algo que simplesmente foi pago, né, ali na cruz, ele morreu por nós, ele riscou a cédula, né, que era contra nós, ele simplesmente morreu por nós, ele nos justificou através do seu próprio sacrifício ali. A gente vê que era algo simplesmente centralizado. Mas a gente pegar e ler o livro de Hebreus, capítulo 10, por exemplo, a gente analisa, por exemplo, o livro de Hebreus, capítulo 10, que hoje todos nós, né, temos o livre acesso de chegar diante de Deus. Nós vemos que o sacrifício de Cristo, nós vemos tudo que Cristo fez, realizou para a nossa própria vida, nós temos uma liberdade de chegarmos diante de Deus, né, através da nossa fé e estarmos ligados em Cristo, né, pelo meio da nossa fé. Então era algo simplesmente, né,
que era centralizado, né? Então se a gente vê em questão também quando ocorreu, né, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a gente pode analisar, por exemplo, que as outras nações tinham o povo judeu como um povo separado, um povo exclusivo, né? Então, ou seja, a igreja no Antigo Testamento, ele era algo centralizado, né? Como guardar o sábado, como o templo, né? Nós vemos que até o templo lá em Jerusalém não era, se você não fosse judeu, você não poderia, né, entrar dentro do templo. Então tinha vários rituais que eram tudo centralizado, né? Então, assim, quando a gente vê a igreja no Novo Testamento, a gente pode descobrirmos, né, a extraordinária da inversão dessa forma antiga de servir a Deus. Ao contrário do Antigo Testamento, a igreja cristã é um organismo centralizado somente em Jesus Cristo, caracterizado cada vez mais no Novo Testamento por sua descentralização. O povo, o templo, o dia, de certa forma, o próprio clero são os periféricos aos propósitos centrais da igreja. E quando a gente vê em questão disso, em questão de algo centralizado, uma das coisas que a gente pode analisar e a gente ter um entendimento mais claro e lógico em questão disso, a gente vê em questão de Pedro. Vocês lembram lá em Atos dos Apóstolos, né? Quando Deus simplesmente queria se auto-revelar a pessoa de Pedro, querendo dizer a Pedro que somente o Evangelho não era somente para os judeus, né? A gente vê aquele centurião Cornélio, era um homem piedoso diante de Deus, era um homem que dava esmola, era um homem que jejuava, né? E, de uma certa forma, né, apareceu um certo anjo de Deus, falou com aquele homem que viesse chamar, né? Viesse chamar Pedro para que Pedro viesse, dar ele um entendimento, né, a respeito das coisas de Deus. E nisso nós vemos que Pedro, né, teve uma visão a respeito do lençol e alguns animais impuros, né? Pedro não entendia e compreendia a respeito daquilo, mas quando Pedro simplesmente seguiu aqueles homens e foram até a casa de Cornélio, Pedro foi viu, né, lá em Atos 10, 34, o próprio Pedro viu que Deus não fazia o quê? Acepção de pessoas, né? Nós sabemos que os judeus, por exemplo, naquela época, eles não comiam com outras pessoas, a não ser se fossem os próprios judeus, né? E a gente analisa isso, que o próprio Paulo, lá na carta de Gálatas, capítulo 3, a gente vê que Paulo repreende Pedro por causa dessa atitude, né, de não comer com gentios, né? E a gente sempre faz uma separação entre Paulo e Pedro. A gente mostra em questão de analisarmos em questão dos dois ministérios, né? Pedro simplesmente foi o apóstolo entre os judeus e Paulo foi o apóstolo entre os gentios. Então Pedro simplesmente ele teve essa revelação de Deus, né? Vendo que o evangelho não era somente para os judeus, mas que o evangelho também era para quem? Para os gentios, né? Então a gente vê isso em Atos 10, né? Nos mostra em questão dessa quebra de separação, né? Dessa quebra de exclusividade. Ou seja, o plano de Deus redentor era o quê? Para toda a humanidade, né? Então isso aí foi algo que a gente vê em questão de Pedro. A gente vê em questão desse texto que a gente acabar de concluir aqui o nosso assunto, se a gente olhar em questão esse texto que a gente viu, em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, a gente vê que Pedro era um pequeno fragmento de uma rocha, tá? E quando Cristo era simplesmente o quê? A própria grande rocha, ou seja, a igreja ela não foi fundada, ela não foi fundada por Pedro, tá? Ou seja, a igreja foi fundada pelo próprio Cristo. Ou seja, Pedro é simplesmente aqui um pequeno fragmento de uma rocha, né? Que é Petros, né? A gente pega essa palavra no grego, você pode olhar Petros, ou seja, significa um pequeno fragmento de uma rocha. Enquanto Cristo, a gente vê em questão de quê? Uma pedra, né? Um penhasco, uma rocha grande, né? Ou seja, a principal pedra de edificação da própria igreja, qual é o próprio Cristo, né? Então isso aí é um conceito de errado de algumas pessoas querer dizer, né, que a igreja está fundamentada sobre o apóstolo Pedro. Na realidade, Pedro simplesmente foi o quê? Uma pequena pedra, né, para a própria edificação da própria igreja, né, a qual Deus simplesmente estava
Deus simplesmente estava falando a respeito de questão de Pedro, né? Dando ele a autoridade apostólica para ele começar a própria igreja ali na forma da divulgação do Evangelho. Né? Então isso é algo muito interessante que nos chama a atenção, porque muitas pessoas acham que a igreja está fundamentada sobre Pedro, né? Ou sobre os apóstolos. Na realidade, a igreja está fundamentada sobre Cristo, né? Que é a principal pedra, que foi rejeitada pelos seus próprios edificadores, mas ou seja, a pedra fundamental da igreja. E nisso eu agradeço a Deus por você estar aqui, né? Neste momento conosco, né? Em questão desse próprio ensino aqui que a gente pode aprender um pouco sobre a igreja, né? Então isso aqui a gente vê em questão de alguns assuntos que nos mostra muito assuntos a respeito da própria igreja. Então a igreja ela é algo assim muito abrangente. A gente tem várias coisas que a gente pode aprender em questão da igreja e vários assuntos eu vou estar transmitindo, né, para vocês no decorrer do tempo. Então a vida da gente como seminarista é uma vida assim que requer muito tempo de estudo, né, de dedicação aos ensinos da Sagrada Escritura. Então, no decorrer do tempo, eu vou estar transmitindo mais a respeito de alguns assuntos para os senhores, tá? Por mais, eu agradeço a Deus por vocês estar aqui neste momento, né, participando conosco dessa aula. Peço a Deus que venha falar claramente no seu coração, para que você venha compreender mais a respeito da Sagrada Escritura e que Deus abençoe grandemente cada um de vocês que esteve conosco nos assistindo e que vai assistir mais para frente, né? E fica meus agradecimentos, peço a vocês que estejam orando por nós. Temos grandes projetos aí de abranger mais coisas para o reino de Deus, né? E no mais, que Deus abençoe vocês grandemente. Vou estar orando, tá? Semana que vem estarei preparando mais uma aula para vocês e nisso nós vamos estar transmitindo e eu vou ver se eu faço um banner, né? Um prefeitozinho para estar divulgando antes. Por mais, que Deus abençoe cada um. Vou estar orando, fazendo fechamento aqui. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esta aula. Te peço, meu Deus, que em nome do teu Filho amado, que o Senhor abençoe, meu Deus, os teus filhos, as tuas filhas, que nos assistiram, muitos que estão orando por nós, que estão orando por mim, pela minha casa, pela minha família, pelo meu ministério. Te peço, meu Deus, que abençoe esta pessoa. Te peço, meu Deus, que a cada dia, meu Deus, e concretizo os meus sonhos, aquilo, Senhor, que eu tenho colocado no meu coração, que o Senhor possa, meu Deus, falar poderosamente sobre a vida de cada pessoa, sobre cada lar, sobre cada família, Senhor, que vem a aprender a respeito desses ensinamentos. Te peço, meu Deus, que em nome do teu Filho amado, abençoe essas pessoas com todas as sortes de bênçãos espirituais e materiais em Cristo Jesus. Esta é a minha oração que eu te rogo e te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.